Fala, moçada, beleza? Ó, um dos temas centrais da filosofia, sem ela a gente não pode ir para frente, é entender de onde vem o conhecimento. Como é que você sabe que o que você sabe é real? Como é que você tem garantias, tá, de sustentação racional do conhecimento? Então, essa base de sujeito e objeto do conhecimento, inclusive, é uma das questões mais claras e evidentes da prova do Enem, por exemplo. Sempre a gente encontra uma questão dessa na prova do Enem. Seja eles usando ou Locke, ou Descartes, que cai muitas vezes utilizado, David Hume ou Francis Bacon. Essas são as nossas 4 referências principais sobre sujeito e objeto do conhecimento. Tranquilo? Essa relação trabalha com o que a gente chama de racionalismo ou empirismo. Nós temos um racionalista clássico, como René Descartes, e um empirista clássico, como David Hume. E nós temos o Francis Bacon, que apesar de ser também um empirista, e o Locke, um racionalista, são racionalistas e empiristas menos radicais, menos fundamentalistas. O John Locke aceita o racionalismo juntamente com a experiência, assim como o Francis Bacon. Já o Descartes é uma figura totalmente ligada ao processo da razão, e o David Hume coloca o conhecimento mais importante, aquele advindo da experiência que o ser humano adquire com o mundo. Então vamos lá. O Locke acha que para nós termos noção do que é o conhecimento, para ele conhecimento é tudo aquilo que tu combina e associa com os dados de experiências adquiridas. Tá? Então não é a experiência plena, nunca vai ser a experiência plena, tá? Vai ser o fato da associação que os dados daquela experiência te trouxe. Então a experiência que eu passei, com a experiência que Paulão de Geri passou, que professor Landim passou, professor Fernandes, professor Monteiro Júnior, Renato Brito passaram, a associação dessas experiências conjuntas levam ao conhecimento. Porque ele não está só no indivíduo, ele está na associação que o indivíduo leva. Então, de onde vêm essas experiências? Para o Locke, ela advém da sensação, que são todas as impressões externas que nós temos, tá? Muito baseadas na ideia do sentido. E a gente já sabe que os sentidos tendem a falhar, não é verdade? Por que eles tendem a falhar, professor? Porque os sentidos, eles não são uma base totalmente segura das nossas ideias. Ok? Do nosso conhecimento. A gente pode enganar as pessoas através dos sentidos. E é por causa disso que ele chama que a primeira base de conhecimento que a gente tem, que são as sensações, são ideias simples. Porque elas são facilmente distorcidas. Eu posso enganar a sua audição e reproduzir um som, e quando você chegar lá ser outra coisa. Você vê até esse filme de espionagem. O cara bota um aparelho lá reproduzindo a voz dele, quando a pessoa chega lá, o do mal chega pra matar, cadê o cara? Foi-se embora, meu amigo, ele deixou o som ali reproduzindo e enganou você. Você teve a sensação de que ele estava ali, e não estava, ok? Então, isso aí é uma base de conhecimento simplória. É fácil de desfazer. Como tornar esse conhecimento mais próximo da verdade, que é o nosso objetivo? A gente vai pegar essa percepção simples, essa sensação, e vai transformar em percepção. A percepção são as ideias que a gente tem da sensação que vão se associando e se tornando mais complexas, tá? Então, por exemplo, eu acabei de citar o exemplo de um cara nos filmes de ação que reproduz um som e engana você. Como tornar aquilo algo mais racional? Eu vou começar a tentar perceber as diferenças entre a fala humana e a fala reproduzida pelos sistemas de áudio. Se eu conseguir notar essas diferenças, eu vou ter um conhecimento mais complexo, muito mais profundo. Professor, mas é muito tênue a diferença entre a voz da pessoa e uma voz reproduzida por um sistema. Por isso mesmo, que se você conseguir entender essa diferença, você vai conseguir chegar numa ideia muito mais complexa. Você vai estar muito mais próximo do conhecimento real, ok? A gente já viu isso várias vezes, por exemplo, no mundo da música, tem vários artistas que acabam sendo deflagrados lá na frente que era uma fraude. Eles não eram, aquela voz que a gente escutava não era dele. A gente foi enganado. Por quê? Porque a gente usou a sensação. Quando a gente faz um estudo mais aprofundado e associa aquelas sensações, a gente chega na percepção. Para o Locke, essas percepções, se elas forem confrontadas com outras percepções, a percepção que você tem, com a percepção que o Paulo tem, que o Renato tem,
geram novas combinações e aí geram o que ele chama de abstração. Aí a gente chega no conhecimento. O Locke é um racionalista, é um empirista, mas a classificação dele é nominalista. A principal característica dele é o nominalismo. Por quê? Porque ele quer dar nome às coisas. A abstração é o conhecimento real, que é fruto das percepções e das sensações, em complexidade, até chegarmos à ideia daquele conhecimento. Nós temos um nome para aquilo. Por que o nome daquele objeto é esse? Por que o nome daquele desenvolvimento é esse? Porque eu vou fazer uma abstração, que é uma complexidade do conhecimento. Eu vou levar aquele conhecimento até tal nível que o nome daquilo é uma verdade. Ok? A gente está desenvolvendo o que a gente chama de consciência epistemológica, que é quando você... O eu é aquele que é o ser consciente. É quando o indivíduo, quando o sujeito chega ao conhecimento. Como é o nome da aula de hoje, professor? O sujeito do conhecimento. Como é o nome da aula de hoje? O desenvolvimento da verdade científica em busca do conhecimento. E como é o nome disso na filosofia? Consciência epistemológica. O consciente é o ser, é o sujeito, é o indivíduo que começa a entender o que é o conhecimento. Para o Locke, uma associação, uma combinação entre as sensações, que são as mais simples, com as percepções, que são a complexidade dessas sensações, até chegarmos à abstração, o nível máximo de conhecimento sobre algo. Beleza? O Descartes, ele é o homem que propõe a ideia da ciência ser universal. Ele queria uma resposta para os estudos do mundo. E antes que a gente respondesse sobre a física, sobre a química, sobre a biologia, sobre o ser humano, a gente precisava entender o que é verdade científica. Se a gente não fizesse o que ele chama de subjetividade reflexiva, que é você fazer uma busca em você mesmo do que é verdade. De onde vem a razão? Segundo consta, Descartes estava sozinho quando fez essa reflexão. Quando ele se colocou como um sujeito que vai refletir sobre de onde vem o conhecimento. Então, ele teria feito N perguntas. Como eu sei que eu estou aqui? Como você sabe que você está aí assistindo esse vídeo? Por causa das sensações? Por causa da visão? Da audição? Porque você pegou na tela? Então, você está usando apenas os sentidos. Quem garante que se a gente morrer, a gente perde os sentidos? Isso eu estou usando o princípio do Descartes, tá? E a partir do momento que ele até levanta o questionamento, será que nós já morremos e Deus está apenas brincando com a gente? E se ele está brincando, por que existiria uma brincadeira tão maldosa? Depois de várias perguntas, ele chega a uma conclusão, que principia todo o processo racional dele. A filosofia, o pensamento, ele é dualista. Lá na Grécia, quando a gente viu a primeira aula de filosofia, a gente viu que Sócrates dizia que eu só sei que nada sei. Então Sócrates sabia de alguma coisa, ele sabia que não sabia. O Descartes revoluciona esse pensamento e cria o método cartesiano e cria a filosofia dualista. Eu não sei que nada sei não, cara. Sabe o que é que eu sei? Eu sei que eu existo porque eu penso. Quem pensa, existe. A prova de que você existe é a sua capacidade de pensar sobre a sua existência. Se um dia você estiver na dúvida se você existe, se você pensou sobre isso, você está existindo. Então ele acha que nós somos dualistas, nós somos feitos de duas partes. Da razão e da matéria. Nós precisamos da matéria porque o pensamento não está solto no espaço. O pensamento existe, tá? E o pensamento existe dentro de uma materialidade. Então, o ser como matéria existe porque pensa. E o pensamento existe porque está na matéria. Então, você é razão e matéria. Você pensa, logo existe. A partir do momento que eu penso, logo existe, ele monta o segundo método dele. Como fazer a questão do conhecimento está na pergunta. Você tem que fazer a pergunta real. Não perguntar por perguntar. Você tem que criar um método para esgotar a dúvida. Quando você tiver uma dúvida, se você esgotar todas as possibilidades de perguntas sobre aquela dúvida, não restará outra coisa a não ser a verdade. Entendeu?
Então ele acha que a gente tem que dividir a razão científica num método baseado na seguinte condição: a evidência que leva à dúvida, as dúvidas precisam ser esgotadas para chegarmos na verdade. Logicamente, como eu sei que o que eu sei, já que ele diz que a única coisa que a gente sabe é que a gente pensa, e se a gente pensa, a gente existe, como definir o que é verdade científica? Então ele primeiro ele vai definir o que é um erro. Primeiro ele diz que o erro nasce dos atos infantis. Nós cometemos dois erros clássicos, segundo Descartes. Duas infantilidades. Uma, a prevenção. O que é o erro da prevenção? Nós temos conhecimento prévio sobre tudo. Ou você nunca viu uma pessoa, você está falando sobre um assunto, chega uma pessoa que acha que sabe sobre aquele assunto. A partir do momento que a pessoa acha que sabe, portanto ela faz a prevenção, ela age, que é a precipitação. É o agravamento da prevenção, porque você acha que sabe e você age pensando que sabe. A partir do momento que pensar sobre algo que você não tem conhecimento já te leva a um erro, quando você age baseado neste conhecimento que você não tem de verdade, você se precipita e erra de novo. E você constrói juízos de conhecimento falsos e vai agir sempre levado, tendencioso ao erro, porque não sabe e porque age baseado no que não sabe. Como então agir sem cometer esses erros? Usar um método extremamente doutrinado. Você tem que primeiro levantar as evidências sobre tudo que você quer falar sobre. Você quer falar sobre física, você tem que levantar as evidências daquele fato. Então, para isso, você tem que ter uma dúvida real. Você tem que fazer as perguntas. Depois que você fizer as perguntas, você tem que dividir essas perguntas, tá? Em uma ordem de importância. A partir do momento que você faz a pergunta, divide as perguntas que você deve fazer e coloca ela em uma ordem, você enumera as etapas. Então você vai dividindo e vai colocando em ordem e vai enumerando as etapas. Então você vai falar assim, aonde está a chave do carro? Onde eu botei a chave do carro? Isso é uma pergunta real ou você ainda não esgotou todas as perguntas? Perdi a chave. Você perdeu a chave ou você não procurou? O que é que você vai fazer? Eu tenho uma evidência, perdi a chave. Onde pode estar a chave? Aí você vai ter que fazer a pergunta verdadeira. Está no meu bolso. Não está. Deixei na sala. Você procura em vários cantos e não acha. O que é que você vai ter que fazer? Você vai ter que dividir a sua dúvida. Refazer seus passos por ordem. E vai enumerando. Procurei na sala, não estava. Procurei na cozinha, não estava. Procurei aqui, não estava. Você não achou, depois de procurar tudo. Você recomeça. Ele sempre diz que você tem que refazer as etapas. Para quê? Para não restar dúvida. Depois de refazer todas as etapas, você não encontrou aquele objeto, você tem uma verdade. Eu perdi a chave. Ok? Se você assim fizer com tudo, você vai chegar a verdades e vai sair daquela ideia de prevenção e precipitação. Para seguirmos o método cartesiano de Descartes, nós temos que ser extremamente metódicos. Se você não esgotar todas as dúvidas, não enumerar as etapas, não refizer e não anotar todos os resultados, você nunca vai chegar a essa verdade científica que ele propõe. Ele está colocando a ciência no nível da universalidade. Ela tem que ser uma resposta para tudo. Beleza? Massa? E aqueles cientistas de filme? Lembra? Já assistiram esses filmes que o cara diz assim, teste 4.800 e tanto, vacina contra isso. Aí ele faz, aplica e aí o objetivo não foi alcançado. E ele vai refazer as etapas para saber o que aconteceu. Beleza? O David Hume, ele é empirista, portanto ele acha que o conhecimento sempre vai derivar da experiência que o ser humano tem com o mundo. E ele acha que essa experiência, ela nasce na percepção. A percepção para ele, diferente do Locke, o Locke acha que nasce na sensação, que é a mais simples, e depois vai para a percepção, que é a mais complexa. Para o David Hume, não, começa na percepção. A percepção é tudo que você tem na sua mente. Você tem uma percepção sobre tudo, você tem uma percepção sobre dor, você tem uma percepção sobre calor, você tem uma percepção sobre morte, uma percepção sobre conhecimento, tá? Agora,
Para saber se sua percepção realmente é verdade, você tem que dividir essa percepção em duas etapas: as impressões e as ideias. Ok? A impressão, ela pode ser gerada pela sensação ou pela reflexão. A sensação são os sentidos, a reflexão são as emoções. Então vamos lá fazer uma pergunta, uma das perguntas mais difíceis de serem respondidas. Dor. O que é dor? De onde vem a dor? Qual o nível de dor? Qual é a maior dor para o ser humano? É uma dor provocada pela sensação ou pela reflexão? O que dói mais? Levar um tiro ou perder uma mãe? Para o David para nós termos uma impressão mais clara dessa dor, nós teríamos que passar por essa experiência. Uma pessoa que levou um tiro, ela tem uma impressão de sensação muito mais forte do que você. Ela não tem mais uma percepção, sabe o que ela tem? Ela tem uma ideia. A ideia é uma cópia da impressão. Uma pessoa que levou um tiro, ela tem uma impressão muito maior do que você que não levou. Você tem uma percepção. Uma pessoa que perde um ente querido, ela tem uma impressão de reflexão muito maior do que você que tem a ideia do que seria perder aquele ente. Tá certo? Então, para dimensionar isso, a gente teria que passar por essa experiência. Tranquilo? Essa ideia da experiência levaria a gente a montar uma ideia mais perfeita. Essa ideia, só tomar cuidado, porque é normal que a gente associe as ideias. Então, cuidado para a gente não associar a ideia por semelhança, que a gente levaria ao erro. Tá? Uma ideia por continuidade ou por causa e efeito. Por exemplo, quem faz muito isso são os mágicos. O que é a mágica, se não uma ideia construída na tua cabeça, porque tu tem uma percepção do que é que vai acontecer. Aí ele muda o efeito do que ele faz. E isso te confunde. Por quê? Porque a gente leva a ideia por causa e efeito. Sempre que eu estou preso numa situação com um cadeado, eu não vou conseguir sair, ele sai. Então ele conseguiu desfazer a ideia que você tinha. Ele destruiu a tua percepção, tá? Agora, quando essas ideias se tornam um hábito, elas tendem à verdade. Então o que é que o me pede? A gente só vai construir as verdadeiras ideias se a gente passar pelas experiências. Essas experiências têm que se repetir. Quando elas se repetem, elas viram uma verdade. Ok? Elas viram a verdade. Para virar a verdade, a repetição tem que ser sempre o mesmo resultado. Enquanto o René Descartes pede para a gente esgotar a dúvida e fazer as perguntas corretas, o David Hume pede para a gente fazer as experiências corretas. Passar pelas experiências corretas. Essa ideia do Hume influenciou milhares de pessoas. As ideias do Descartes influenciaram milhares de pessoas. O Descartes é a cara da indústria farmacêutica, por exemplo. Da indústria automobilística. O David Hume é a ideia, por exemplo, muito clara do conhecimento advindo da antropologia, onde as pessoas vão, por exemplo, para entender as comunidades indígenas, conviver com os índios, para ter a verdadeira sensação, para sofrer as mesmas emoções daquela festa, daqueles rituais que os índios passam, para entender, para compreender melhor aquela percepção, ok? O Franz Bacon, ele vai criar um método para lhe explicar de onde vem o conhecimento. Para isso ele vai definir, como Descartes também definiu, o que é o erro. Ele acha que nós recorremos a 4 formas de erro, porque nós idolatramos o erro. A idolatrar era a veneração sem a base da razão de algo. A gente idolatra o erro e para ele nós temos 4 venerações. A veneração do ídolo da caverna é quando a gente se deixa levar pelos sentidos. Porque o ídolo da caverna, ele está fazendo associação da teoria filosófica lá na Grécia, ok? Do mito da caverna, onde as pessoas só viam pelas sombras e não viam a realidade, mesmo assim acreditavam naquilo que os sentidos lhe diziam. Tá? A gente acredita nos sentidos. Quem acredita nos sentidos como verdade científica comete o primeiro erro, o ídolo da caverna. Segundo erro, quando você cai no truque do ídolo do fórum. Eu uso a linguagem para te confundir.
a gente chama isso de metáfora, ironia, sarcasmo. O quanto a música não usa da linguagem para confundir, o quanto, inclusive, em regimes ditatoriais ou regimes autoritários, a arte foi usada por causa do ídolo do fórum. Eu posso enganar você mudando a linguagem. Eu posso enganar você mudando o tom da palavra. Aí vem o ídolo do fórum. O ídolo do teatro é quando a gente se engana ao levarmos as coisas que nos apresentam apenas como espetáculo. É como se a gente assistisse ao mundo. E quem assiste ao mundo como uma peça de teatro é levado ao erro, porque acha que não pode agir. E quando a gente é enganado ou levado a crer que não pode agir, a gente vê a vida como um espetáculo que se apresenta sem a nossa intervenção, nós estamos levados ao erro. Ou quando a gente justifica as coisas pela natureza humana. Muito comum. O senso comum usa demais a natureza humana. Não, aquele cara não tem jeito. Não é porque ele nasceu assim. Eu sou assim. Tá? O ídolo de Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim. Você sempre assim, Gabriela. Meu amigo, a natureza humana é móvel. A partir do momento que você acredita que você é um ser engessado, você comete um erro clássico de não chegar ao conhecimento, porque você diz, eu não consigo entender sobre isso. Eu sou de exatos, eu sou de humano, você está cometendo um erro, onde você bloqueia seu acesso ao conhecimento por achar que você é de uma natureza da qual você não pode ir contra. Para entender como o conhecimento pode se propor e fugirmos do erro, nós precisamos sempre organizar e controlar os conhecimentos que nós percebemos pelo mundo dos sentidos. Aqueles que organizam o mundo do sensível e conseguem segregar o mundo do sensível da realidade, conseguem chegar a um método mais real. 2. Sempre avançar nas técnicas e nos conhecimentos, porque quando a humanidade muda, a sua maneira de ver o conhecimento, nasce uma nova técnica e a tendência, segundo o Franz Bacon, é que essas técnicas cheguem a um aperfeiçoamento do conhecimento. Porque eu somo a capacidade técnica de um grupo com a capacidade técnica do outro. Então veja que na aula de hoje a gente viu de onde veio a ideia do conhecimento epistemológico, da consciência epistemológica, de onde o sujeito aprendeu a querer explicar o que é o conhecimento. Uma das preocupações mais importantes da filosofia, como é que eu vou justificar a filosofia sem justificar para você o que é o conhecimento, por que o que eu sei. Olha a mudança de perfil, eu já não digo que sei o que sei, eu digo que estou buscando conhecimento. Então essa busca do conhecimento pode ser através de um método que vai se associando e vai tornando aquela ideia abstrata, pode ser pelo método cartesiano da dúvida plena, pode ser pela experiência e pela soma das riquezas da experiência, ou pode ser por um método de organização do mundo sensível, do aperfeiçoamento dessa técnica, para fugirmos desses erros clássicos que a gente chama de ídolos. Beleza? Valeu, moçada. Até a próxima aula.